Santo, santo Senhor. Mateus 28, quem achou diz amém? Glória a Deus. Versículo 16, que eu gosto de chamar de a grande confusão. Porque se tem uma passagem, irmãos, que trouxe muita confusão de entendimento e interpretação, é a grande comissão. Então eu chamo de a grande confusão. E eu queria entrar em algumas coisas hoje, algumas pérolas hoje, para a gente entender de fato qual deveria ser a nossa movimentação e como a grande comissão ela está impregnada debaixo de uma essência daquilo que Deus fez com cada um de nós. Irmãos, hoje eu estou vendo que eu vou bater bonito, mas vamos lá. Vai ser só colocado hoje. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A gente precisa ressignificar algumas coisas nas Escrituras. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de um entendimento que passaram para nós. Mas quando a gente começa a analisar o que de fato a palavra diz, muitas vezes o que nós encontramos como prática não tem a ver com a essência daquilo que a palavra diz. Amém? E nós estamos fazendo parte da igreja dos últimos dias e eu acredito que Deus vai liberar níveis de revelações maiores do que estamos acostumados a viver. Porque essa foi uma promessa que aconteceu através da vinda do Espírito a cada um de nós. Porque a palavra diz, vai chegar o dia que ninguém vai ter necessidade de que ninguém ensine o outro. Mas que todas as coisas seriam ensinadas através do Espírito Santo. Porque essa é uma característica do Espírito Santo. É nos conduzir na mais pura e santa verdade de Deus. E quando Ele nos conduz à mais pura e santa verdade de Deus, muita coisa que nós acreditávamos começa a cair por terra. Porque quando nós somos iluminados, tudo que é trevas acaba em nós. Estão comigo? Agora deixa eu te dizer, dentro dessa grande comissão que a gente vai entrar já nas Escrituras, eu preciso perceber que a maioria de nós, por interpretar ou por receber um ensino distorcido acerca disso, acabou se movimentando ou replicando uma movimentação que não foi criada nas Escrituras ou por Deus, ou não foi uma ordenança de Jesus. Por exemplo, hoje nós vivemos num tipo de igreja que ainda ordena homens chamados missionários. Você vai ouvir coisas que você não ouviu, eu sei. Mas eu vou falar de cadeira para você e eu já vou fundamentar nas Escrituras. O primeiro ponto, aonde nos 5 ministérios nós temos os missionários? Agora, se não há registro de porção do Espírito para esse tipo de função, por que nós ordenamos? E é o que a gente vai ver nas Escrituras, porque a gente vai entender. Mas você está me dizendo que não existem missionários hoje? Não, eu estou dizendo que a forma de ver os missionários é diferente do que a gente estava acostumado a ver. Por quê? Porque todo o nosso ensino se baseou no seguinte: na terceirização de uma responsabilidade. Nós queremos manter pessoas no campo e nós contribuímos para que alguém faça o que nós não podemos fazer. Para que alguém faça do nosso lugar. E a igreja, ela se tem por satisfeita quando ela envia alguém. Mas qual é a palavra que fundamenta essa movimentação? Vamos lá. Mateus 28, versículo 16. A palavra diz, os 11 discípulos. Irmãos, pausa. Vamos começar observando. Para quem essa palavra está sendo direcionada? Quem eram os 11? Os apóstolos. Beleza? Eu amo quando o pessoal participa assim, que me dá uma coragem, irmãos, eu fico encorajado. Ainda mais quando fala tudo junto, assim, vem aquela voz assim que ecoa dentro de nós, coisa linda. Os 11 eram os? Perfeito. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Havia um encontro marcado com Jesus. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda
a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A gente vai ver isso de novo em Marcos 16, versículo 14 ao 18, e a gente vê claramente que Jesus, ele estava com os apóstolos. Agora, irmãos, o que a gente não percebe? Às vezes nós pegamos uma palavra do Senhor direcionada a uma condição e nós trazemos para a nossa vida e queremos viver sem a mesma condição. Primeiro é importante você entender que Jesus, quando ele veio ao mundo, o principal objetivo de Jesus era religar a humanidade a Deus. Estão comigo? Amém? Então qual era o principal motivo de Jesus? Cumprir a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Trazer a humanidade de volta para a sua presença. E isso aconteceu através de quem? Através de Cristo. Então eu preciso entender uma coisa, aqui já de saída, que sem uma nova natureza, é impossível eu querer estabelecer coisas em nome do Senhor em qualquer nação que seja. Sem uma nova natureza, é impossível implantarmos trabalho. É impossível, a gente pode fazer, a gente pode. Jesus uma vez, tem uma palavra que diz o seguinte: e muitos virão até ele e dirão: Senhor, Senhor, mas no teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome nós não fizemos milagres? Mas Jesus, ele fala o quê? Não, aparta de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque essas pessoas têm a obra, mas não têm a intimidade. Elas não tipificavam o próprio Cristo, não estavam debaixo da vontade de Deus, não nasceram de novo. Mas tinha prática? Tinha, mas não tinha a essência. Hoje o negócio vai pegar, aleluia. Estou atacado. Porque, irmãos, é terrível quando a gente manda alguém para lá, para o outro lado do mundo. Deixa eu desabafar, hashtag estou desabafando. E o dito cujo não tem a natureza de Cristo, mas ele quer colocar a mão sobre os enfermos. A pessoa, ela não entendeu o que é o novo nascimento. Qual é a importância disso? Por quê? Porque se Jesus, o verbo se fez carne para esse fim, para nos trazer uma nova natureza, esse é o nosso começo. E é interessante, nós vamos entrar talvez em Atos, se der tempo. Mas quando o Espírito foi derramado, a palavra diz que alguns se compungiram no coração. Eles foram procurar os apóstolos, ou melhor, foram procurar Pedro. E eles começaram a falar para Pedro: Pedro, o que nós fazemos para fazer parte disso que está acontecendo? Eram homens que vieram por causa do barulho do Espírito, mas que não sabiam o que estava acontecendo. E Pedro, olhando aquela multidão de pessoas, em torno de 3.000, o que ele diz? Vamos aumentar a cadeira da igreja. Vamos aumentar o templo. Vamos para um lugar maior. Pedro não faz nada disso. Sabe o que Pedro faz? Pedro olha para esses homens e diz: primeiro, é necessário que vocês se arrependam. Porque Pedro, ele teve a consciência, por andar com Cristo, por receber da porção do Espírito sobre ele. Ele tinha a ideia nesse momento de que era primeiro necessário que eles nascessem de novo, para ter uma nova natureza, para fazer parte dessa igreja viva, que se movimenta como o Senhor se movimenta, que toca quando o Senhor toca, que vê quando o Senhor vê, que pisa quando o Senhor está andando. E quer saber? Quando eu olho para a cruz, irmãos, a cruz simboliza o parar de um movimento. Por quê? Porque para nascer de novo é necessário parar algumas coisas. As mãos foram pregadas. As mãos simbolizam o toque, os 5 ministérios. A maneira que a igreja toca nas pessoas. E os pés também foram cravados, foram parados. Por quê? Porque a movimentação precisava parar. Para quê? Para que a humanidade morresse em Cristo e ressurgisse no terceiro dia, debaixo de uma nova natureza. Mas o que Jesus não fazia era certo, mas ele precisava trazer essa nova condição a cada um de nós. Agora, se Jesus morreu numa cruz para nos trazer uma nova natureza, irmãos, eu preciso perceber o grau de importância disso.
Por quê? Porque hoje as pessoas vêm para a igreja apenas para buscar de Deus o que elas querem viver. Elas não estão prontas para morrer, para poder viver de acordo com a vontade dele. Eu acho um espetáculo quando tudo que a igreja tem é apenas um jogo de marketing e de câmeras para mostrar uma essência que jamais carregou. Agora, quando a gente se depara com pessoas que têm uma nova natureza, aí a conversa muda. Porque Deus sempre fala através de filhos. Sempre fala. E só são filhos aqueles que andam pelo Espírito. É necessário ter uma nova natureza. Agora deixa eu te dizer. Jesus, ele teve todo um processo para trabalhar com os discípulos. Você quer ver uma coisa? Eu acho tremendo isso. Quando a gente começa a ver, uma das passagens mais conhecidas que fala da nova natureza está em João 3. Vamos ler? João 3. O que é isso, irmão? É para eu correr? É algum aviso de bomba, alguma coisa assim, não? A pessoa está acostumada com a asa e fica meio esperto, né? Você sabe, né? O que é isso? Ah, tem trem aqui, irmão. Coisa mais chique. Itajaí não tem essas coisas, irmão. João 3, do 1 ao 8, a palavra diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus começa a dar uma característica de quem é nascido do Espírito. E ele está dizendo: assim como o vento sopra onde quer, assim são os nascidos do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Ele é completamente desapegado das coisas dessa terra. Você consegue entender isso? Ele não ora para ter, ele ora para ser. Há uma diferença, porque depois que você é, você pode ter o que for. Você está entendendo, irmãos? Agora, Jesus ele deixa bem claro, não pode entrar no reino, mas se eu abrir igreja, isso não é garantia. E se eu ter um ministério conhecido, também não é garantia. Se eu gravar uma canção bonita e ficar conhecido no YouTube, também não é garantia. Você já viu que às vezes a gente conhece alguns trabalhos que são massa pra caramba? Dá pra falar massa pra caramba com as mãos? Ai, tá. Legal, que é legal. E a gente olha o trabalho e fala assim: uau, esse trabalho só pode ser de Deus. E você vai ver, às vezes, distribuição de alimento, às vezes, sei lá, de roupa, sei lá o que os irmãos fazem, que é legal. E você fica empolgado. Você fala: cara, os caras são fera, fazem muita coisa para Jesus. Aí você vai andar com o líder do trabalho e você começa a notar que ele não tem os frutos do Espírito. Você começa a notar que ele ainda tem hábitos da velha criatura.
Você começa a notar que ele não morreu para si mesmo. Você começa a notar que tudo que ele tem é para mostrar para os outros. É uma falsa misericórdia. É uma falsa humildade. Porque se você faz para que os outros vejam, é porque você não entendeu quem você é em Deus ainda. Porque quando você entende que quem você é em Deus, você faz para Deus, ainda que os homens vejam. Eita Deus! Então não interessa mais se você vai ser elogiado ou se você não vai, ou vai ser perseguido. Não interessa mais se você tem 78 visualizações do YouTube ou 3 milhões. Não interessa. Por quê? Porque o que basta é o olhar de Deus para aquilo que você está fazendo. E você sabe que aquilo que você está fazendo é de acordo com a vontade do Pai. E ponto final. Eu acredito que a geração de hoje que se diz evangélica também crucificariam o Cristo se ele fosse vivo nos nossos dias em carne como ele foi. Sim, eu acredito. Porque Jesus não faria a metade da presepada que a gente vê hoje nas igrejas evangélicas. É verdade, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa ressignificar algumas coisas. O esforço de Jesus foi trazer uma nova natureza. Por isso que no aspecto de vir para Cristo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na nova natureza. Você quer ver uma coisa, irmão? Jeremias 13. Vai lá comigo. Para você que não sabe, existe Jeremias na Bíblia. Aleluia. Jeremias. O índice nessas horas é o livro das revelações, né? Glória a Deus. Se não achou, não fique envergonhado, irmão. Amém? Às vezes a gente, até pastor, às vezes se babaca, né? É normal. Jeremias 3, 23. Se não achou, eu vou ler. Se achou, beleza. Se não achou, abre algum livro e desfaça para o irmão achar que você está no texto. Aleluia. Olha para frente, né? Eu vou projetar aqui. Só que não. Vamos lá, Jeremias 3, 23. Estão botando aqui? Cara, vocês estão chiques pra caramba, olha. Mais fácil. Ainda bem que você achou, né? Aleluia. Jeremias 3, 23, a palavra diz: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. O que essa palavra significa? Aqui, o que Deus está falando? Que é impossível o homem por si mesmo mudar alguma coisa. É impossível. Agora, por que houve um desespero, entre aspas, de Deus de nos trazer essa nova natureza? Eu gosto de dizer que a nova natureza era velha. Era a natureza inicial. Era a primeira natureza. E esse versículo que a gente está lendo aqui, e eu vou marcar de novo. Cadê meu marca-texto? Meu Deus, roubaram meu marca-texto. Tampa, funciona. Aleluia. Você quer ver uma coisa, irmãos? A grande comissão, ela está ligada com aquilo que Deus fez quando Ele fez o homem. Esse barulho de grilo é muito massa, mas é verdade. Abre Gênesis. Eu não consigo pregar sem falar de Gênesis. Abre Gênesis 1. Agora é fácil, irmão. Agora vai. Vai nessa tua força. Gênesis 1. Você sabia que Deus criou o homem em 2 processos? Sabia disso? Boa noite, irmãos. Pai do Senhor, tudo bem? Você sabia que Deus criou o homem em 2 processos? Sabia ou não sabia? Fala a verdade, irmão. Ó, é feio crer que mentir. Sabia ou não sabia? Legal, agora ficou bom. Mas Deus fez o homem em 2 processos. E cada processo tipifica uma coisa. E cada processo tem a ver com aquilo que Jesus veio cumprir. Veio a ver com aquilo que Jesus devolveu ao homem. Desde o início, na sombra, a gente já consegue ver o que ele ia fazer lá na luz. Porque para ter sombra é preciso ter luz.
Estão comigo? Agora olha só. Gênesis 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Pausa aí. Eu fiquei pensando, irmãos. Deus vem em um diálogo com ele mesmo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque Deus é um Deus relacional desde a sua essência. Ou seja, havia uma concordância entre Cristo, entre o Espírito e entre Deus, que o homem seria feito a sua imagem e semelhança. Amém? Então comigo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí, no versículo seguinte, fala: domine ele sobre os animais. Parece que não tem sentido, coligação, parece que não tem uma coisa a ver com a outra. Por que a Bíblia, ela primeiro fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e depois já vai: domine ele sobre os animais? Qual é a correlação entre isso? É a grande questão. Por quê? Porque Deus estava acionando um princípio espiritual que o homem carregaria na sua essência. Quando ele fala domine sobre os animais, a questão não era os animais. A questão era a autoridade que o homem teria na face da terra. Você entende? Por quê? Porque se ele fosse mais semelhante de Deus, ele teria autoridade sobre a terra. Então quando Deus fala e domine ele sobre os animais, ele está dizendo, ele vai ter autoridade sobre toda a criação. Estão comigo? Você quer ver uma prova disso? Que eu acho interessante. Houve um tempo que Deus quis destruir a humanidade, não quis? Por que Deus quis destruir a humanidade? Porque o pensamento do homem era mau em todo tempo. Ou seja, toda a essência do homem era má. Quando Deus olha para a terra, Ele não vê mais a sua imagem e semelhança na face da terra. Porque Deus é bom. E Ele só vê maldade. E aí o que acontece com o homem? Para Deus, o homem perde o seu significado. Porque o homem foi feito para ser imagem e semelhança e para carregar a autoridade de Deus na face da terra. Estão comigo? Então, dentro da simetria de Deus, daquilo que Ele fez, que é perfeito, o homem já não se encaixava mais, porque o homem deixou de viver com Deus. Perfeito? E Deus quis destruir a terra. Mas Ele não destruiu por causa de quem? Por causa de Noé. O que Noé tinha de tão especial, irmãos? A palavra diz que Noé era um homem íntegro e reto ou justo, dependendo da tradução. Mas só porque Noé era reto e justo, Deus queria poupar a humanidade? Jesus também, né? Os três são um. Só por causa dessa característica? Não, essa característica também. Mas não foi só por causa dessa característica. A questão, o segredo de toda a movimentação de Deus está na genealogia de Noé. Quando você vai ler a genealogia de Noé, a palavra diz que quando Noé nasceu, Lameque, ele pega Noé e levanta, e ele diz: o meu filho será um consolo numa terra que Deus amaldiçoou. Pausa comigo. O que está acontecendo aqui? O pensamento do homem era mau em todo o tempo, não era? Agora, irmãos, um homem chamado Lameque, mesmo vendo só exemplo ruim, mesmo vendo pessoas pecando o tempo todo, uma sociedade completamente desligada de Deus, um homem resolve ser uma bênção debaixo da autoridade de Deus. E quando Lameque ele faz isso, ele levanta Noé e diz que Noé será o consolo. Deus olha para a terra e se vê novamente na humanidade, porque ele vê um pai levantando um filho para ser um consolo. Por isso que Jesus falou: olha, eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei outro consolador, e ele falará no meu nome. Vocês estão comigo? Então quando Noé levanta o consolador, quando Deus olhava e não se via mais na humanidade, de repente ele se vê novamente, e porque ele se vê novamente, ele abençoa a família de Noé. Olha que tremendo isso. E aí muda o processo. E Deus dá uma direção para Noé, não dá? O que Deus fala para Noé? Para que uma arca, irmãos?
Se a questão era salvar a humanidade, para que a bendita arca? Não era mais fácil construir um barquinho só para salvar a família, não é? Não ia levar 120 anos mais ou menos para construir? Hã? E aí, outra coisa que me toca é que Noé recebe uma direção de Deus de algo que jamais ninguém fez na face da terra. Porque não havia chuva sobre a face da terra. Não havia barco sobre a face da terra. Não havia nada disso. Agora Deus dá um projeto para Noé que não fazia sentido para a sua época. Que não fazia sentido para aquilo que ele via. Porque a questão agora era Noé se conectar com a vontade de Deus. E quando você se conecta com a vontade de Deus, você vê o realizar de Deus. Então enquanto Noé obedecia e ele construía aquela arca, Deus ia construindo a humanidade através de Noé novamente. Por quê? Porque a humanidade ela estava desobediente. Então Noé obedecendo, ele ia resgatar uma essência. Agora, o que eu preciso entender aqui? Por que Deus manda construir uma arca? Porque a questão de Deus não era só preservar a humanidade. Mas quando aqueles animais começaram a vir para a arca, de 2 em 2, Deus estava dizendo através dos animais o seguinte: eu não só estou poupando a humanidade, porque vocês voltaram a representar o que deveriam representar, mas eu estou mantendo com vocês toda a autoridade que eu dei desde o início, domine o homem sobre os animais, a autoridade que eu dei sobre a terra vai ser mantida com vocês, eu não vou tirar a autoridade de vocês. Então enquanto Noé entrava naquela arca, ele entrava com toda a autoridade de Deus para a humanidade. Você está entendendo? Então o que eu entendo no princípio? Eu entendo que existem níveis de autoridade que só vão viver aqueles que obedecem. Por isso que é necessário uma nova natureza. Porque quando nós nascemos de novo, nós vivemos em obediência. A questão não é ser um apóstolo, um evangelista, um mestre. Por quê? Porque Jesus viveu e se entregou para trazer uma nova natureza, para poder liberar uma condição espiritual. É necessário primeiro nós vermos a essência de Cristo, para depois entendermos o que Ele libera como autoridade. E Jesus ele veio para fazer a sua vontade? Veio, irmãos? Não. Por quê? Porque Jesus negou a sua própria vontade, para fazer a vontade do Pai. Porque ele representava quem? Qual é o papel do Espírito? É revelar o Filho para que o Pai seja visto. E ele veio para isso. Então por que Deus fala do domínio dos animais? Para mostrar para o homem que ele teria autoridade na face da terra. Mas Deus já tinha feito o homem. Tinha feito. Em Gênesis 1, 26, ele tinha feito o homem. Agora, qual é o princípio disso? Que aquilo que Deus vai dar para nós vem antes de nós. Por isso que é necessário negar a si mesmo, porque não tem a ver conosco. Por isso que Jesus disse: olha, se você quiser vir após mim, primeiro é necessário negar a si mesmo e tomar a sua cruz para depois me seguir. O que Jesus estava dizendo: olha, para você me seguir, você precisa entender primeiro que eu vou na frente, é Jesus que vai na frente, eu só estou seguindo os passos dele. O outro ponto, eu preciso me negar, eu preciso negar a mim mesmo. Agora, irmãos, o que eu me encasquetei? Por que carregar uma cruz? Se o que Jesus fez foi de uma vez por todas, se ninguém vai substituir o cordeiro que foi morto, para que carregar uma cruz? O que Jesus estava dizendo: eu não quero só que você me siga, eu quero que você lembre todos os dias o que eu fui capaz de fazer por você. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Agora, quer ver uma coisa? Versículo 27, tem uma chave no versículo 27, Gênesis 1. Criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os... É isso que está escrito? Perfeito. Criou Deus a sua... Mas espera aí, Deus não tinha dito que ia criar imagem e semelhança? Imagem
e semelhança. São dois processos. Por isso que Deus falou imagem e semelhança. Porque Ele queria revelar dois processos. E no versículo 27, o que nós vemos? A imagem. Você sabe por quê? Se eu te perguntar qual é a imagem de Deus, o que você vai me responder? Um versículo muito conhecido, João 4:24, revela qual é a imagem de Deus. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito, hein? Deus é o quê? A imagem de Deus é uma imagem espiritual. Outra coisa, você que gosta de anotar, anota aí. 1 Coríntios 2, versículo 14. A palavra diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, olha que tremendo isso, irmãos. Por que Deus faz primeiro o homem à sua imagem? Para que ele pudesse discernir a autoridade que Deus estava dando. Por quê? Porque o homem natural, ele só surgiu depois da queda. Que é o homem com natureza terrena e não com natureza dos céus. E não com a natureza terrena que Deus criou, mas com a natureza que foi criada a partir da queda. Vocês estão comigo? Então Deus cria primeiro a sua imagem, para que o homem pudesse ter discernimento espiritual daquilo que Deus estava fazendo. Agora, eu preciso entender, dentro da autoridade que Ele deu, a carne estava presente? Porque a autoridade de Deus, ela acontece primeiro nas regiões celestiais. É uma autoridade espiritual. Então Ele faz primeiro a sua imagem, e Ele fala: olha, sobre essa imagem eu vou colocar a minha autoridade. Porque a autoridade de Deus é uma autoridade espiritual. Ou seja, o meu papel é lidar com as coisas do céu, para que as coisas terrenas aconteçam. Você está entendendo? Não é com estratégias desse mundo que nós vamos ser igreja. Não é tendo práticas desse mundo que nós vamos aumentar as nossas igrejas. É sendo o que devemos ser através de Cristo. E nesse lugar a única estratégia que temos é reconhecer quem Cristo é. E ponto final. Vocês estão comigo? Amém? Amém. Agora, é interessante aqui. Por quê? Porque debaixo desse princípio espiritual, a palavra diz que não só que o homem teria autoridade, mas que homem e mulher os criou. Eu preciso entender isso. Por quê? Porque Deus estava lidando com os seus princípios espirituais acerca do homem. E Deus, Ele ia começar a humanidade a partir de um casal. Vocês estão comigo? Então nessa imagem espiritual, Ele já fala, homem e mulher os criou. Eu costumo dizer que Adão, ele tinha uma mente revelada. E eu vejo isso claramente. Por que ele tinha uma mente revelada? Porque não tinha pecado. E a palavra diz em João 1 que o verbo era Deus. No princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E o verbo estava com Deus. E aí fala que o verbo era a vida e a luz da humanidade. Ou seja, de quem nós estamos falando? Jesus. Jesus era a vida e a luz da humanidade. Perfeito. O que eu acho interessante é que o princípio sempre vem antes da revelação. Sabia disso? Quando você lê Gênesis 1, eu já falei isso aqui, mas o primeiro versículo, ele fala o quê? No princípio Deus criou os céus e a... Mas Deus disse alguma coisa? Aonde Deus vai dizer alguma coisa? No versículo 3. E o que Deus diz? Haja luz. Por quê? Porque quando a palavra é liberada, o verbo é liberado, ele ilumina. Estão comigo? Perfeito? Amém? Amém? Por quê? Porque o verbo é a luz dos homens. E a vida dos homens. Então quando Adão ele recebe aquele sopro nas narinas, o que entra é a vida, o Cristo dentro dele. E esse Cristo ilumina todas as coisas, ou seja, tudo que ele olhava, ele via a partir do que Deus pensava. Por isso que quando o pensamento do homem foi mal, Deus viu que a humanidade não tinha mais a sua essência.
Por quê? Porque o homem que nasceu em Deus, ele tem uma mente revelada. Amém? Por que você acha que a Escritura ela foi dada a homens santos? Inspirada por homens santos? Porque foram homens capazes de ver coisas que ninguém tinha mostrado. Mas que viram através do quê? Do Espírito. De alguma forma Deus revelou a eles. E trouxe a primeira condição de volta. Beleza? Eu sei que é doideira isso. Tranquilo? Agora, uma prova disso está quando Deus faz a mulher. Como Adão tinha a mente revelada, ele conseguia ver a estrutura espiritual sobre a qual tudo foi feito. Vamos te provar nas Escrituras, não tem problema, eu estou aqui para isso. Vai lá em Gênesis 2, versículo 23. A palavra diz, disse então quem? Deus ou o homem? Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada de mulher. Isso é importantíssimo, porque do homem foi tirado. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Até aí. Olha só, Deus faz a mulher, e aqui Adão está vendo a mulher. E quando Adão olha para a mulher, ele fala, ela será chamada mulher. Por quê? Porque ela é carne da minha carne. E aí ele fala todo o princípio espiritual de um casamento. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa. Por que ele viu tudo isso? Porque no momento que ele viu aquela natureza daquela mulher, ele entendeu o princípio sobre o qual ela foi formada. Por isso que homem e mulher os fez. Era princípio de casamento espiritual. E o mundo físico, ele demonstrava aquilo que Deus liberou espiritualmente. Estão comigo? Por isso que Deus os abençoou para se multiplicar sobre a terra, porque eles estavam debaixo de um princípio de casamento. E é por isso que o diabo tem atacado tantos casamentos, porque isso quebra um princípio que foi feito desde o começo da humanidade. E eu preciso entender que Deus é um Deus de continuidade, irmãos. Por quê? Porque no princípio, o verbo estava onde? Estava em Deus, não estava? Estava ou não estava? O verbo teve Deus, e o verbo era Deus. O que eu preciso entender aqui, irmãos? Quando a gente olha para Gênesis 1, e a gente vê que o Espírito, ele parava sobre as águas, esse Espírito de Deus no original, e eu vou falar a pronúncia errada, amém? Porque eu não sei a pronúncia certa, é Ruach, na minha pronúncia. Beleza? O que significa Ruach? Na tradução, o Espírito de Deus, no original, é Ruach. O que significa Ruach? Vento, hálito, mente. Ou seja, o que me faz acreditar que sobre essas águas havia um sopro de Deus. E esse sopro era o Espírito. E por que ele parava sobre as águas? As águas representam purificação e profundidade. E por que parava? Porque o Espírito estava esperando o lugar que ele pousaria. Estão comigo? Porque um dia ele viria fazer parte dessa morada aqui, ó. Agora, quando Deus sopra nas narinas do homem, é o mesmo vento, é o mesmo ruach, é o mesmo sopro. Ou seja, façamos o homem, a nossa imagem é semelhança. Então, Deus, ele libera a sua vontade. Pela sua vontade, ele sopra do seu espírito. E o seu espírito traz vida para dentro do homem. Quem é vida? Jesus. Ou seja, os três estavam na essência de quem era Adão. Você está conseguindo entender? Amém? Então qual é o papel do Espírito? É revelar o Filho. Porque Adão foi considerado filho de Deus. Não é isso que está na genealogia de Adão? Adão, filho de Deus? O papel do Espírito é revelar o Filho para que o Pai seja visto. Imagem e semelhança. Quando Deus escolhe Maria, que era uma mulher virgem, com uma impossibilidade, obviamente, de ter filho, porque não tinha dormido com nenhum homem, a palavra diz que ela foi concebida de quem? Do Espírito Santo. Quem é que estava nascendo ali? O Verbo, Jesus. O Verbo se fazendo carne. Agora ela foi concebida por quê? Por quem? Pelo Espírito.
Por quê? Qual é o papel do Espírito? É revelar o Filho, para que o Pai seja visto. Você está entendendo? Aí o que acontece? Quando Deus ele vai fazer o homem, agora, no segundo estágio, o primeiro estágio foi criar uma imagem espiritual. Qual é o segundo estágio agora? É trazer para o mundo físico a sua vontade. Aí, como Deus é um Deus de continuidade, por que Deus é Deus de continuidade? Porque Ele fez a terra e os céus a partir do verbo, do princípio, que era o verbo. Então, do princípio, Ele faz os céus e a terra. E agora, Ele vai fazer o homem. E o homem, ele vai aonde? Para fazer o homem. Na terra. Aí, então, partiu dele. Mas para fazer o homem, na continuidade, ele foi na criação. Ele faz o homem da terra. E para fazer a mulher, ele faz do homem. E para que eles tivessem filho, a mulher engravidaria, graças a Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus de continuidade. Então ele escolheu a mulher para engravidar. Por quê? Porque tudo está interligado de acordo com a criação de Deus. Agora eu preciso entender uma coisa, irmãos. Quando Deus ele vai para fazer o homem, ele toca onde? Na terra. E o homem sendo imagem espiritual, ele era autoridade aonde? Deus ele vai num plano físico, porque a terra também é fruto da sua vontade. Tudo que foi feito a partir da vontade de Deus. E ele pega da terra, e ele faz o homem, e ele sopra nas narinas, e quando ele libera o espírito, há um processo de nova natureza. Eu preciso que você entenda isso. Por quê? Porque ele deixou de ser um buraco de barro, e agora passou a ser alma vivente. Você está entendendo isso? Então houve um processo de quê? De nova natureza. Por isso que eu digo que a nova natureza é a velha natureza. Porque aquele barro se transformou. E esse barro passou a ser uma alma vivente agora. Um ser humano. Agora o que eu entendo aqui? Por que Deus tira a mulher do homem? Porque o homem, ele foi feito da onde? É princípio espiritual. Por isso que o homem é a cabeça da mulher. Porque a autoridade sobre a mulher é o homem, porque o homem foi feito primeiro. Você está entendendo isso, irmãos? Agora, o homem foi feito da onde? Da terra. O que eu entendo? O princípio espiritual. Como o homem, ele é autoridade da terra, ele precisava ter a essência da terra na sua natureza. E foi o que Deus considerou. E é interessante por quê? Porque quando o homem peca, a palavra diz que na terra nasceram espinhos e abrolhos. Agora, irmãos, por quê? Porque a terra reage à condição espiritual que o homem está. Você está entendendo isso, irmãos? Por que a terra está sendo destruída? Por causa da condição espiritual que o homem está. Está comigo? Beleza? Ok. Aí o homem cai, não cai? E a terra sofre. Porque antes não tinha espinho. Ou seja, o homem não se machucaria pelo caminho. Ia ficar difícil para o homem agora andar, caminhar sobre a terra. Por quê? Porque ele perdeu a autoridade sobre ela. Por isso que Deus teve que recolher o jardim. Amém? Eu sei que é processual, né? É uma coisa que a gente vai chegando aos poucos. Mas o que acontece? O homem, ele cai. E por que ele cai, irmãos? Porque ele vai comer do conhecimento. E quando ele come do conhecimento, do fruto do conhecimento, do bem e do mal, ele nega a inspiração que ele recebeu. E quando ele nega a inspiração, ele perde a vida. A palavra não diz que se o homem comesse do fruto, ele morreria? Morreria? Adão comeu, ele morreu? Então a Bíblia está mentindo? Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que a gente não interpreta a morte como deveríamos interpretar. Nós precisamos ressignificar isso. Por quê? Porque vida para Deus é Cristo.
Então, quando o homem ele vai e come daquele fruto do conhecimento, ele perde a inspiração, ele perde o Cristo nele. E quando ele perde o Cristo nele, ele perde a vida de Deus. E aí o homem passou a ser morto. Porque para Deus não havia mais uma conexão com a essência daquilo que ele era, do que o verbo era, do que Cristo era. E aí o Adão ele perde essa autoridade sobre a face da terra. E é interessante que como eles comem do fruto, isso atinge a semente. A palavra diz que os primeiros filhos que nasceram de Adão, os primeiros filhos que a Bíblia registra é Caim e Abel. Ou seja, uma natureza, eles seriam conhecedores do bem e do mal, não seriam? Então agora eles têm Caim e Abel. E Caim mata Abel, ou seja, uma natureza que conseguia agradar o Senhor e uma natureza que não conseguia agradar o Senhor. Mas qual que permaneceu sobre a terra? Isso tipifica uma natureza que estaria sobre a terra, porque agora o homem é conhecedor do bem e do mal. Você tá entendendo? Porque conhecimento para Deus é uma visão espiritual sobre a carne. Beleza? Agora Deus precisava trazer a humanidade de volta àquilo que ela deveria ser sobre a face da terra. Então Deus ele teve que fazer um plano para isso. E é interessante que quando Adão peca, ele vai se esconder de Deus, não vai? Por que Adão vai se esconder, irmãos? É possível se esconder de Deus? Não, mas como ele perdeu a revelação, a luz dentro dele, ele se infantiliza. E quando ele ouve a voz do Senhor, e o Senhor, mesmo com ele caído, o Senhor vai ao encontro, porque Deus, ele continua caminhando de acordo com a sua fidelidade com o homem. E aí, ele pergunta, Adão, onde estás? Por que ele pergunta? Para que Adão entendesse onde ele estava, porque Adão perdeu a revelação. E quando Adão respondesse para Deus, Adão ia entender onde ele estava. Estão comigo? E Deus, ele viu, então o homem se infantilizou. Agora, Deus, ele precisava trazer o homem de volta, aquilo que ele era. Então qual foi o plano de Deus? Por isso que Jesus ele teve que ser gerado desde o ventre. E ele foi concebido pelo Espírito. Ou seja, enquanto Jesus crescia naquele ventre, e a palavra diz que Jesus era o último Adão, ou seja, ele era a última história da humanidade. Enquanto aquele feto se desenvolvia, era a humanidade sendo desenvolvida através do verbo novamente, pelo Espírito. Estão comigo? Amém? O que Deus estava fazendo? Deus estava trazendo de volta sobre a face da terra uma nova natureza. Através de Cristo. Então o que Cristo representou foi muito maior. E eu digo que a centralidade do Evangelho não é cruz. A centralidade do Evangelho é o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Por quê? Porque eu preciso entender que ele fez isso para que houvesse uma nova natureza em cada um de nós. Jesus ele precisava transferir essa condição que o homem tinha lá no começo de Adão. E para transferir isso, Deus tinha que refazer a humanidade. Só que Deus é um Deus de continuidade. Então ele trouxe para o ventre de uma mulher. Olha o que Deus faz. E Jesus ele vem, e agora debaixo dessa natureza, fazendo a vontade do Pai, exercendo aquilo que o Pai desejava para ele. E ele dizia, olha, eu faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Ou seja, ele seguia aquilo que Deus determinou para que ele seguisse. Vocês estão comigo? E Jesus, nesse processo, o interessante aqui é que ele não saiu abrindo igreja. Porque tem pastor que acha que tudo se resolve abrindo igreja. A agonia do pastor é abrir igreja. Faz grupo de convívio mesmo que Deus não tenha falado para isso, para que um dia tenha mais congregações. E tudo gira em torno de congregação e igreja. E não percebe que o principal aspecto é entendermos que nós somos um corpo interligados através de Cristo. É mais importante a nova natureza. Agora, Jesus ele vem e ele precisa ligar o homem a essa natureza. E dentro desse processo, ele separa discípulos, não separa? Isso acontece depois dos 30 anos de idade. Porque ele precisava levar a humanidade a uma maturidade. Para começar a liberar princípios espirituais sobre ela novamente. Para liberar princípios de autoridade de novo sobre a face da terra. Estão comigo? Isso tudo eu estou fazendo só para ligar a grande comissão.
Só para você ter uma ideia da história que tem por trás. Porque a gente isola versículos e não percebe a verdadeira história por detrás de tudo. E Jesus ele veio nessa condição sobre uma nova natureza. Ele separa homens e os chama de discípulos. Porque agora a questão de Jesus era que eles vissem uma nova natureza através dele. Por que Jesus fez milagres? Por que Jesus andou sobre as águas? Por que Jesus tinha reações que ninguém tinha? Por que Jesus ele fazia isso na frente dos homens? Para que os homens vissem o que uma nova natureza é capaz de fazer debaixo da obediência do Pai. Jesus separa discípulos, e é interessante, irmãos, porque na época já havia a escola de Talmidim. Já havia as sinagogas montadas e ali funcionava o negócio. E quem tinha a capacidade de interpretar a Torá de uma maneira mais graduada, era separado para ser sacerdote. Ou seja, não era qualquer um. Era uma seleção. Agora Jesus vem e ele vai na sinagoga para escolher os discípulos. Porque a questão não era o entendimento sem a nova natureza. A questão era a nova natureza debaixo de um entendimento. Você está entendendo, irmãos? E a escola de Jesus foi o seguinte: você vai largar o que você está fazendo e você vai me seguir. Por quê? Porque se você anda no caminho, você vê a verdade e você enxerga a vida. E isso traz a essência de volta daquilo que Cristo é. Então Jesus ele chama para quê? Para caminhar junto, irmãos. Por isso que é interessante, por isso que me dá um pavor quando eu começo a andar com alguém que tem uma responsabilidade, mas eu não vejo um novo nascimento, eu não vejo uma nova natureza naquilo que está sendo feito. Eu não vejo naquilo que ele é, não no que está sendo feito. Porque a grande agonia de Jesus foi trazer essa nova natureza para a humanidade. E aí ele separa discípulos, para que eles viessem a caminhar e para que eles vissem como Jesus agiria em determinadas situações. Homens que viram Jesus se separando da multidão para orar, viram Jesus multiplicando pão e peixe, viram Jesus fazendo milagres, maravilhas extraordinárias, viram Jesus andando debaixo de um propósito, fazendo a vontade do Pai, viram Jesus caminhando para a cruz. Mas quando Jesus ressuscita, e agora eles têm a visualização daquilo que espiritualmente estava liberado sobre eles. Por quê, irmãos? Porque deixa eu te dizer uma coisa, vai chocar, eu sei, mas vou dizer. Depois é a hora que passa, como diz o Luiz Emílio. Mas Jesus não morreu na cruz. Heresia, gospel. Porque o pecado não tira a vida que é Cristo. Por isso que quando ele se entrega na cruz, o que morreu foi a carne. Jesus ele foi ao inferno para tomar a chave de volta. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia demonstra a movimentação de Jesus, porque o diabo não pode tirar a vida que é Jesus. A vida tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre ela. Estão comigo? Agora por que a carne precisava morrer? Porque a humanidade precisava ser refeita. Mas ao terceiro dia, como a humanidade em Jesus não teve culpa, a humanidade pôde ressuscitar. Por isso que ao terceiro dia, Jesus ressuscita em carne. Ele não veio num corpo glorificado. Por que ele veio em carne? Porque ele queria mostrar que a humanidade ainda estava com ele. Estão comigo? Logo depois da ressurreição, ele vai procurar os discípulos, que já eram separados como apóstolos. Porque Jesus mesmo fez isso. Separou alguns discípulos e separou eles para o apostolado. E debaixo desses homens, que agora tinham uma natureza espiritual para se assemelharem, ele fala, ide por todo mundo. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele trouxe autoridade de volta ao homem. E ele fala o seguinte, olha, toda autoridade foi me dada nos céus e na... E quando Jesus morre na cruz, o sangue dele pinga na terra e a terra reage. Não é assim? É ou não é? Ou seja, a terra foi curada. Estão comigo, irmãos? A terra que é o homem, ela foi
curada. Então, quando Jesus ele ressuscita, ele vai aos apóstolos, e agora ele tem uma condição espiritual para os apóstolos. Por quê? Porque em Deus as coisas primeiro são, para que depois sejam. Por isso que ele fez os céus e a terra no princípio, para depois falar alguma coisa. Porque as coisas de Deus, elas já são, e naturalmente elas vão sendo. Elas vão acontecendo. Agora Jesus, ele já estava debaixo de uma nova natureza. E debaixo de uma nova natureza, ele vai até os apóstolos. E só então, ele fala isso para os apóstolos. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Agora ide e fazei discípulo de todas as nações. Perfeito. Só que, debaixo de qual porção? E é interessante, irmãos, que eu preciso entender que a igreja, ela está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Para quem que Jesus fala isso? Para apóstolos. Ide. Por quê? Porque debaixo dos 5 ministérios, a essência do enviado, apóstolo significa enviado ou delegado, delega autoridade. O único ali que é enviado são os apóstolos. Então ele vai para essa equipe apostólica que já veio numa condição, já foi discípulo, já aprendeu dele, agora tinha uma condição espiritual sobre uma nova natureza, e Jesus sabia o que vinha, porque se você comparar um camarada chamado Pedro, a vida dele antes da vinda do Espírito Santo e depois do Espírito Santo sobre ele, você vai ver que é um outro cara. Por quê? Porque Pedro assume uma nova natureza. Agora, qual foi o trabalho de Jesus? Trazer a nova natureza. E hoje eu tenho a impressão que a gente faz o caminho inverso. A gente quer primeiro a autoridade para depois ter a natureza. E naturalmente falando, isso não acontece. Espiritualmente sim. Naturalmente eu preciso primeiro buscar essa nova natureza para eu poder acessar a condição espiritual que Deus nos deu. Você está entendendo? E é interessante, irmãos, por quê? Porque quando ele chama os apóstolos, eles falam ide, porque esse era o desejo de Deus para o apostolado. Para que eles fossem primeiro. Por isso que quando a palavra diz primeiro são os apóstolos, depois os profetas, não significa maior e menor, mas significa movimentações. A primeira movimentação antes de surgir a igreja, ela é apostólica, porque Deus fundamenta antes que a igreja nasça. Atos 2. Atos 2. Agora eu vou fundamentar. Tudo que Jesus fez foi antes de existir a igreja. E ele se entregou, e o processo de continuidade, dentro do processo de continuidade é que a igreja iria acontecer, por uma ação do Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa. Igreja não se abre, igreja nasce através do mover do Espírito. Por isso que tem muita gente abrindo e fechando a igreja. Porque abriu. E ela não foi gerada debaixo de uma movimentação. Debaixo de uma ação do Espírito. Abriu por desejo pessoal, por vontade própria. E deixa eu te falar, eu falei que abriu o verbo, vou abrir. Alguns para ter uma aposentadoria precoce, para não ter mais que trabalhar. Quantos missionários querem ir a campo para ser sustentado pela igreja porque não querem trabalhar? Agora o que eu preciso entender, que debaixo da ação do Espírito, Deus levanta a igreja, não levanta? E a igreja ela é o corpo de Cristo, não é? Ou seja, a missão de Deus é a própria existência da igreja. Ou seja, se eu como igreja, eu estou debaixo da missão de Deus, todos nós somos missionários. Porque daí eu acabo com a mentalidade que eu vou pagar para que alguém faça. Não. A questão não é a terceirização de uma responsabilidade. Eu me responsabilizo com ele. Por isso que muita gente é abandonada em campo e vem me procurar. Às vezes a pessoa vem para mim e fala, eu fui abandonado em campo, pastor. E muitos eu falo, a questão não foi que você foi abandonado em campo, a questão é que você nunca foi enviado.
Porque papel de enviar não é para agência missionária. Isso cabe à igreja movida pelo Espírito. Você está desautorizando as agências missionárias? Em Deus, estou. É ali a câmara? Estou. E tenho Bíblia para isso. Se quiser discutir Bíblia, pode vir, irmão. Estou preparado. Você entende? Por quê? Porque, irmãos, outro dia, um pastor, amigo meu, querido demais, mas veio para mim e falou uma asneira. Falou, Gladson, cara, eu quero te trazer aqui na minha cidade. Eu fiquei animadinho, irmão, vou lá ver meu amigo. Eu queria que você ordenasse missionários na nossa igreja. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Por favor, eu estou no Mevan, né? O problema é seu, meu irmão. Você que escolheu. Eu vou falar uma coisa que vai deixar você meio doido. Se é que até agora eu já não deixei. Mas você sabia que a ordenação com óleo não existe no Novo Testamento? Acha e me traz. Isso está no Antigo Testamento. E era usado para quê? Para ungir reis e profetas. Para que serve o óleo no Novo Testamento? Disse remédio? Sim. Para os anciões orarem pelos enfermos. Por que a gente faz? Como ato simbólico. Ponto. Uma vez uma discussão lá na sede era, vamos ungir as pessoas com vidro ou vamos pegar um chifre, como a Bíblia diz? Não, tem que ser o chifre. Eu falei, tá vendo chifre e cabeça de cavalo, meu irmão? Porque a questão é simbólica, eu posso pegar um copo d'água. Por quê? Porque a porção que eu recebi agora é uma porção do Espírito. Por que eu falo isso, irmãos? E qual a importância disso? Porque se você trazer para o homem a ordenação, é ele que escolhe aqueles que ele deseja. E sabe o que acontece? Se quer segurar alguém na igreja, vai lá e ordena. E aí você levanta pessoas ao pastorado que não receberam a porção do Espírito. E aí a gente tem separação de casais. A gente tem depressão em pastores. Cara, hoje Deus escolheu para eu vir aqui, meu irmão, porque eu tô meio corajoso hoje. Quem já morreu não tem medo de apanhar, irmãos. Pode me bater depois na internet, não tem problema. Calma, Gladson, calma. Doceio, você acredita. Mas essas coisas vai dando uma ira santa, né? Mas a gente vai ver algumas coisas, irmãos. Daí a gente quer curar os pastores. Aí pior, que agora eu entendo que o apostolado é fazer café de pastores, porque eu preciso curar os pastores. Quem é que disse que você é um apóstolo porque cuida de pastor? Onde é que está isso nas Escrituras? Eu fico horrorizado porque às vezes eu estou em viagem, irmãos. E eu sei que 80% das igrejas que estão me ouvindo agora já não me chamam mais. Obrigado, irmão. Eu não vou mais onde Deus não está. Ou onde Ele não pode se manifestar, melhor dizendo. Agora, o que eu entendo aqui, irmãos? Aí, os camaradas, ele quer de alguma forma, porque agora tem que ser apóstolo para ter autoridade. Então é um cargo. Aí eles dizem, não, apóstolo é o que cuida de pastor, eu vou cuidar de pastor, e abandona a igreja. Agora, a minha pergunta é, primeiro, ele tem a porção? Porque se tem a porção, irmãos, e é engraçado porque, de repente, era todo mundo pastor, agora é todo mundo apóstolo. Se ele tinha uma porção do Espírito para ser pastor, ele jamais largaria as ovelhas. Essa hora que eu danço meu break. É verdade, irmãos. Por quê? Porque a porção do Espírito é irrevogável. E a porção do Espírito, ela age sobre uma natureza. Ou seja, um pastor, ele é pastor e ponto final, ele não vai conseguir ser outra coisa.
ele não vai conseguir ser profeta, ele não vai conseguir ser apóstolo, ele não vai conseguir ser evangelista, ele não vai conseguir ser mestre. O pastor é aquele camarada que é sempre cercado de ovelha, de gente, é aquele que quer juntar sempre. É aquele camarada que a alegria dele é o domingo à noite para ver os irmãozinhos, as ovelhinhas. E se um não vem, ele fala, eu tenho que ligar para fulano. Essa é a essência do pastor. Ele sente a falta da ovelha. Pastor, irmão, se não cuidar, a ovelha morre gorda sentada no banco. Porque ele quer rebanhar. Por isso que a gente precisa dos 5 ministérios. Porque o pastor é rebanho, deixa gordinho. O apóstolo vai dar um pé na bunda. Porque o problema é... Irmãos, agora pensa comigo. Para pensar. Nós temos 5 ministérios, não temos? Aí tem gente que acha que agora pode ir para as nações sendo um evangelista. E aí ele vai e não é fundamentado porque não tem o apostólico. O problema não é que ele foi, o problema é que ele foi sem uma base apostólica. E sem um entendimento profético daquilo que estava fazendo. Por que eu pedi para você abrir Atos 2 e não li até agora? Aleluia, porque eu esqueci. Mas vamos lá. Eu vou resumir. Essas coisas vão dar uma coisa na gente. Mas Jesus, ele garante uma nova natureza, não garante? Por isso que o Espírito podia ser derramado sobre toda a carne. A questão de toda a carne não é uma carne em pecado que agora vai receber o Espírito, ou seja, o pior do... Não é, a questão não é essa. Apesar que pela graça algumas coisas eu consigo chegar, mas a questão não é essa. A questão era que em Cristo agora estavam se juntando gentios e judeus. Esse toda a carne é uma referência aos judeus e aos gentios, que se tornariam um em Cristo. Beleza? E era o que estava acontecendo em Atos 2. Porque o dia de Pentecostes, irmãos, não foi criado num derramamento do Espírito, ele já acontecia no Velho Testamento. E por favor, não apague a Bíblia. O que era o dia de Pentecostes? Ele era a festa das semanas, que eu vou até, marca aí, Levítico 23:15, Deuteronômio 16:9, eu até anotei para não esquecer. Que a palavra grega, ela significa os 50 dias de oferta da Páscoa. Ou seja, já acontecia no Velho Testamento. Por isso que no dia de Pentecostes tinha pessoas de todas as nações. Por quê? Porque vieram de acordo com aquilo que Deus já tinha determinado. Só que isso não fez elas entender o que Deus estava fazendo. Porque tem muita gente que vive naquilo que Deus determinou, mas que não entende o que Ele está fazendo. E aí, o que é interessante, irmãos? A gente vê 3 tipos de pessoas, não vai dar tempo de entrar nisso hoje, mas debaixo da ação do mesmo Espírito. E para eu entrar onde eu quero entrar. Quando o Espírito é derramado, e as pessoas começam a falar em línguas, você vai perceber que no versículo 14, a palavra diz, então Pedro levantou-se os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção, esses homens, presta atenção nisso, não estão bêbados, como vocês supõem. Olha só, esses homens, por que Pedro fala esses homens? Porque ele não estava falando em línguas. Por que ele não estava falando em línguas? Porque teve uma reunião à parte, lá em João 20, do 19 a 23, Jesus separa os apóstolos e sopra o Espírito sobre eles. Os apóstolos não receberam o Espírito em Atos 2, os apóstolos receberam o Espírito com o sopro de Jesus, porque ele liberou o ruach sobre os apóstolos. E como eles tinham o sopro de Jesus, ou seja, eles tinham o Espírito dentro deles, quando aconteceu o cumprimento, os apóstolos olhavam o que estava acontecendo, eles tiveram discernimento do cumprimento daquilo que estava acontecendo. Agora, debaixo desse fogo todo, nego falando em línguas, enrolando, eu acredito que estava como bêbado mesmo, chapadão, doidão, cheio da presença de Deus. Mas Pedro se levanta com os 11. A impressão que eu tenho é que parece que os apóstolos estavam jogando água na igreja. O fogo acontecendo, de repente Pedro se levanta com os 11. Espera aí, irmãos, vamos entender o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque barulho sem fundamento não mantém a igreja viva. Tem hora que a gente tem que parar, irmãos, e fundamentar a ação. E Pedro, ele se levanta com os 11, agora debaixo de uma revelação do Espírito, porque já recebeu o sopro. E ele começa a falar algo que me chamou muita atenção, porque Pedro, ele cita 2 homens. Ele cita Joel e ele cita Davi.
Olha a importância disso. Por quê? Porque Pedro estava fundamentando a igreja, a existência da igreja que nasceu através do Espírito. Estão comigo? Beleza? Eu nem vou citar que alguns vieram só por causa do barulho. Vamos ficar só nessa. Alguns vieram por causa de coisas antigas, outros vieram por causa do barulho e outros vieram porque Cristo mandou que eles fossem. Agora, o que eu entendo? Pedro ele se levanta, ele cita Joel. O que Joel viu? Não precisa ser todo mundo junto, irmão. Pode ser um de cada vez. O que Joel viu? O derramamento do Espírito sobre toda a carne. Vocês estão com vergonha de falar, eu sei que vocês sabem. Amém? O derramamento do Espírito sobre toda a carne. Beleza? O que Davi viu? Pedro ele começa a explicar que Davi ele viu que o corpo não sofreria decomposição. E Pedro ele começa a defender. Acaso Davi está falando dele mesmo? O que Davi viu? Davi viu Cristo morto e ressurreto. Ele viu por um oráculo profético, porque aqui diz que Davi era profeta. Ou seja, Joel e Davi eram profetas. Quando os apóstolos foram fundamentar a primeira ação do Espírito para nascer a igreja, quem é que eles usaram? Os exemplos proféticos dos profetas. Por quê? Porque essa igreja ela está fundamentada sobre aquilo que os apóstolos e profetas carregam. Agora o que eu preciso entender são as movimentações. Os profetas o que viram era para o tempo que viram? Não. Por quê? O papel do profeta é ver, não é determinar o tempo. Quem determina o tempo de cumprimento é o próprio Deus. E o problema nosso profético é ter a ação patética de trazer um oráculo fora do tempo. Estão comigo? Agora, quem é que trouxe como fundamento do tempo certo? Os apóstolos. Porque Pedro entendeu pelo Espírito, o que eles viram tem validade, e agora pode fundamentar essa ação. Ou seja, se o profeta ele enxerga por oráculo, o apóstolo ele abre a porta e traz toda a igreja para que entenda o que o profeta viu. Eu preciso entender que os 5 ministérios eles existem para edificação de quem? Da igreja. Você não é profeta para edificar a si mesmo. Você só é profeta se você funcionar para a igreja. Você não é apóstolo para funcionar para si mesmo. Você só é apóstolo se você funcionar para a igreja. Você não é evangelista para funcionar para si mesmo. Você só é evangelista se você funcionar para a igreja. Você só é um mestre. Mestre, irmãos, não tem a ver com o que eu sei. Mestre tem a ver com o que eu ensino. Só se torna mestre quem sabe ensinar, não quem sabe saber. Estão comigo? Eu preciso trazer umas coisas de volta para entender a movimentação. Por quê? Quem é que viu os 5 ministérios? Efésios 4, quem é que viu isso? Paulo. E Paulo foi um apóstolo de fora de tempo. Quem é que levantou Paulo? Ele teve um encontro com quem? Ele teve um encontro com o Verbo. E é interessante que a discussão da substituição do apóstolo que caiu, que Pedro trouxe antes de receber a porção do Espírito. Você sabia que Pedro, quando levantou Matias, ele discerniu as escrituras de maneira errada? Sabia disso? Não? Ele discerniu de maneira errada. Por quê? Porque ele trouxe uma escolha que não foi uma escolha de Deus. E eles mantiveram dessa forma. Olha só, Atos 1. Pedro, ele diz o seguinte, versículo 15. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, em grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, ele cita Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação do ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram.
Todos em Jerusalém ficaram sabendo isso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a se chamar Acéldama, isto é, campo de sangue. Aí ele fala, porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, e ele cita Salmo 109:8, fique deserto seu lugar, que não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Mas, irmão, se você ver em cima do capítulo 1, você vai ver uma ordenança de Jesus, fique em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Jesus não mandou escolher ninguém para substituir Judas, porque Judas representava uma natureza caída. Estão comigo? Judas, ele representava uma natureza caída. E natureza caída não tem salvação. Isso é erro teológico de alguns de hoje em dia. Erro teológico. Agora o que eu preciso entender aqui? Pedro, ele se levanta, não debaixo de uma ação do Espírito, mas de acordo com o que ele entendia das Escrituras. Qual é o meu problema aqui? É quando eu começo a ordenar pessoas debaixo do que eu entendo e não do que Deus diz. E o pior, eu uso a Bíblia para isso. Porque aonde você lê mais sobre Matias? Porque Deus não respalda o que os homens desejam, sem que ele dê uma direção. Ou seja, ele foi levantado como apóstolo, aí quebra outra coisa, porque disseram que apóstolos teriam que ser só os 12, porque o número 12 tinha a ver com os anciões, que eram, no Velho Testamento, eram 12 anciões que eram levantados, então todo governo, ele ficaria debaixo de 12, então teria que ser 12, não poderia ter 13. Mas é interessante que, quando eu olho as Escrituras, a palavra diz que Jesus foi um apóstolo. Então, se eu tenho os 12, mais Matias, são 13. Se Paulo foi levantado, são 14. Se Jesus é considerado apóstolo, são 15. Como que a Bíblia não continuou a levantar apóstolos? E agora Paulo é levantado pelo Espírito, não por escolha humana. Quem é que levanta os apóstolos? Você está entendendo? E aí vem me dizer que não existe apóstolos dos dias de hoje, se o Espírito é o mesmo. E quem é que enxerga os 5 ministérios? Foram os primeiros apóstolos ou foi Paulo? Não, porque o apostólico debaixo da ação do Espírito, ele vai ver mais coisas, ele vai mais longe, e ele é capaz de dizer que o Espírito ainda age através dos 5 ministérios da igreja, porque ele deseja assim. Você está entendendo, irmãos? Então eu preciso fundamentar, sim, existem apóstolos hoje, e sim, o Espírito ainda levanta, e isso não está debaixo de pessoas, isso está debaixo da vontade de Deus, e apóstolos não são levantados com café de pastores, ou porque cuidam de pastores, é uma porção de enviado. Às vezes eu chego na igreja e os caras falam, não, eu preciso te apresentar o meu apóstolo, eu olho, e apresento. E aí eu pergunto, onde é que você já teve? Não, pastor, eu não sou pastor, mas vamos lá. Não, pastor, eu nunca saí daqui. Deixa eu te dizer, você não é apóstolo. Você não recebeu a porção. Porque quando recebe a porção, um apóstolo não para de pensar nas nações, cara. Porque isso tem a ver com a volta de Cristo. Ele vai primeiro para que os outros possam ir. Aí chega uma hora que eu começo a trabalhar nos fundamentos. Eu trago a questão profética. Olha, foi dito isso. Foi dito que todas as nações um dia conhecerão o Evangelho. Então ele virá. Então eu começo a apontar para aquilo que os profetas viram. E eu começo a fundamentar uma ação. E aí depois de fundamentar, agora eu preciso chamar o resto. Eu preciso de pastores para cuidar dos povos, das pessoas que foram ganhas. Eu preciso do evangelista que vai nas praças, que vai nas escolas. Eu preciso de pessoas assim. Eu preciso do mestre para ele vir e ensinar as escrituras com clareza. Nós precisamos de cada um. Se eu recebo uma porção, Deus deu uns para, significa que eu tenho 4 deficiências no espírito. Se eu sou um apóstolo, eu preciso ser pastoreado. Eu preciso ser ensinado por mestre. Eu preciso da paixão do evangelista. E eu preciso do profeta discernindo os oráculos de Deus perto de mim. Apóstolo não é aquele que tem todas as unções. A palavra diz que Deus deu uns para, ou seja, ele também recebeu uma porção, como cada um dos irmãos. O único que a gente consegue ver as 5 características se chama Cristo. Você não é Cristo. Você se tornou um, profeticamente, através de Cristo. Mas, na condição espiritual, são porções que são derramadas.
Porque ele age num corpo, não no domínio de um homem. Vocês estão comigo? A última coisa que eu vou fazer nas nações é abrir igreja. Porque primeiro eu preciso separar discípulos. Preciso ensinar. Primeiro eu preciso mostrar uma nova natureza. E como eu mostro a nova natureza? Eu mostro a nova natureza quando eu amo eles o suficiente a ponto de morrer por aqueles povos. A ponto de sofrer o que eles sofreram. A ponto de comer o que eles comem. A ponto de ir num povoado e não saber se eu vou conseguir sair dali ou não. Por quê? Porque isso eu demonstro uma natureza de Deus que está debaixo da vontade e não da própria vontade. A vontade da carne é ficar no seio da sua família. A vontade de Deus é que os apóstolos alcancem as nações, haja o que houver. Isso não tem a ver com ajuntamento de multidões. Isso tem a ver com a entrega diária pelo propósito. Porque eu tenho a sensação hoje, irmãos, que a igreja brasileira se viciou em números. Ela não trabalha com 2 ou 3 reunidos mais. Ela quer trabalhar com multidão, enquanto maior a multidão, mais ungido é o camarada. Quem é que disse isso? Aonde se fundamenta isso? Porque eu conheço homens que estão há 12 anos em campo, 20 anos em campo, que nunca ganharam uma pessoa para Jesus no lugar de perseguição que eles estão, que sabem que se forem descobertos eles vão ser presos ou mortos, e eles me dizem: nós não vamos embora porque o Senhor nos deu uma palavra e nós precisamos viver o evangelho aqui. Um dia alguém vai ser ganho através da nossa vida. 20 anos debaixo de uma nação, debaixo de uma perseguição, para que um dia Deus dê uma pessoa. Ah, meu Deus! E vem me falar que eles não têm o chamado. Eu baixo a minha orelha para esses caras e falo: meu irmão, eu não sou ninguém perto de você, cara. Me ensina a ter esse coração. Por quê? Porque a gente está diante de resultados. Nós queremos resultado. O resultado que Ele espera é você se entregando para aquilo que Ele deseja. É você. É você. Agora o problema é que a gente deseja autoridade sem que Cristo esteja nela. E nós precisamos voltar a Cristo, porque a igreja é corpo de Cristo. Nós somos um com Cristo, porque essa autoridade está debaixo de uma nova natureza. Paulo, que viu os 5 ministérios, foi o mesmo camarada que disse: já não vivo mais eu. Uau! Mas Cristo vive em mim. Eu já sofri açoites, perseguição, já fui apedrejado, já fui preso, eu já fui perseguido. Já sofri naufrágios, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Porque quando você chega no nível desse, através do Espírito, não interessa as suas próprias marcas. O que interessa é as marcas de Cristo em nós. É aquilo que eu sou capaz de fazer em nome dEle. Essa é a igreja que deveria ser igreja. Entendendo esses princípios, para que nós possamos ser uma igreja plena. E é interessante, irmãos, porque a igreja, debaixo dessa ação e desse entendimento, ela não corria atrás de pessoas. A palavra diz que Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Não tinha estratégia, era Deus que trazia. Por que Deus acrescentava? Porque Ele estava debaixo daquele movimento. A igreja, ela só precisa ser igreja para que Deus faça. Ela só precisa estar debaixo da ação do Espírito para que Deus agregue. Sabe qual é o nosso problema? É que nós trazemos pessoas que Deus não acrescentou. E eles creem que são salvos porque participam do culto do domingo à noite. Não se responsabilizam com nada do evangelho. Não oram, não jejuam, não desejam Deus, mas no domingo querem ser abençoados. Não tem uma nova natureza, continuam roubando, enganando irmãos, continuam sonegando impostos, continuam mentindo, continuam vendo pornografia, continuam acessando coisas que não devem, porque isso tudo mostra que não tem uma nova natureza. Continua querendo passar por cima de outros irmãos, desejando aquilo que Deus deu a outras pessoas. Continuam completamente na ação da carne, porque não tem uma nova natureza. Primeiro é necessário morrer. Fique de pé comigo.